Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado de hoje é o secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eugênio Spengler. Secretário, como a secretaria se posiciona frente a denúncias de crimes ambientais? Todas as denúncias de crimes ambientais ou irregularidades ambientais, elas são apuradas pela nossa equipe de fiscalização, que atua, em muitos dos casos, em parceria com a Companhia de Policiamento Ambiental da Polícia Militar. E em outros casos, nós articulamos as ações de fiscalização com as fiscalizações de municípios e agora estamos em um diálogo bastante grande com a direção do IBAMA para termos uma parceria também com a parte de fiscalização do IBAMA. É importante frisar aqui que nem toda irregularidade ambiental configura-se como crime ambiental. Então, nós tratamos constatada irregularidade ambiental ou algum problema ambiental, a gente identifica qual é o tipo de punição que tem que ser dada, que varia de uma simples advertência até uma interdição definitiva de algum empreendimento, e constatado o crime ambiental, obviamente que é encaminhado, inclusive, ao Ministério Público para tomar as medidas cabíveis do ponto de vista da criminalização. O senhor pode dar um exemplo do que é um crime ambiental? Crime ambiental, por exemplo, é um desmatamento ilegal. Um cidadão que desmata uma área não autorizada, principalmente se ela está numa APP, numa área de proteção ambiental, de margem de rios, de encostas ou áreas de recargas de aquíferos. Falando em desmatamento, secretário, a Bahia, juntamente com Maranhão, Tocantins, são os estados que mais desmatam a região de Cerrado. O que tem sido feito para reduzir esse desmatamento? E um outro questionamento juntamente a isso. Há casos de desmatamento de Cerrado especificamente autorizados? Sim, nós temos um processo de autorização de novas áreas para agricultura, então é normal isso. O INEMA tem autorizado a supressão de vegetação de várias propriedades rurais, mas também tem ainda, infelizmente, muitas áreas que são suprimidas ilegalmente. Então, eu repito, isso é um crime ambiental, o cidadão pode ser punido, pode ser denunciado como crime. O que a gente tem feito? Aí é importante se salientar o seguinte, é verdade, a Bahia tem, hoje, algumas regiões da Bahia, principalmente no oeste, estão apontadas como as áreas com maior índice de desmatamento, mas tem dois fatores. Um é que, por exemplo, comparado com Goiás, com Mato Grosso, São Paulo, que são áreas de cerrado, eles não têm mais quantidade de cerrado para suprimir, porque já foi tudo suprimido. Então, tem esse fator, né, e que nós ainda temos áreas que não foram suprimidas e que, portanto, há um processo de avanço da atividade agrícola que pressiona essa região, tanto para o desmatamento legal autorizado, quanto para o desmatamento ilegal, que esse tem que ser combatido. O que nós estamos fazendo? Primeiro, aperfeiçoando os mecanismos de controle ambiental com o uso de imagens georreferenciadas, o georreferenciamento. O Estado comprou as áreas, as imagens em 2009 e agora, junto à SEI, a Secretaria de Planejamento, nós já estamos providenciando a contratação, a compra de imagens atualizadas para compararmos o que tínhamos à época e o que tem hoje, para fazermos um monitoramento mais periódico e mais sistemático das atividades. E um outro detalhe importante é que nós sabemos que o Cerrado é uma das principais fronteiras agrícolas, não só do Brasil, mas do mundo todo. Tirado o Cerrado brasileiro, depois é a savana africana. E aí acabou a área de agricultura dessa tradicional que nós temos hoje no nosso planeta. Então, sabendo disso, nós precisamos ter estudos e, para isso, nós vamos contratar o mapeamento de cobertura vegetal. Nós estamos elaborando o zoneamento ecológico e econômico no Estado, contratamos os planos de bacia daquelas regiões para nós identificarmos e mapearmos as áreas relevantes para a conservação do cerrado e quanto do cerrado tem que ser conservado para garantir cadeia alimentar das espécies, reprodução e segurança da biodiversidade, segurança hídrica, segurança de solo e segurança climática. Estabelecendo isso, identificando e mapeando essas áreas, aí nós teremos um planejamento mais adequado e uma capacidade maior para impedir o desmatamento e o corte de florestas de forma ilegal. No finalzinho desse bate-papo com o secretário de Meio Ambiente da Bahia, destaque para a filosofia e o futebol. Ou melhor,
a paixão pelo Inter. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o secretário estadual de Meio Ambiente, Eugênio Spengler. Secretário, o senhor se graduou em filosofia. Por que a escolha de filosofia? Porque a época que eu estudei, eu era seminarista e é um curso normal que os seminaristas fazem. Eu fiz filosofia e teologia. Quase foi padre. Sim, faltava um ano para ser ordenado quando eu saí. E por que a mudança para o meio ambiente, que acabou sendo a verdadeira carreira do senhor? Porque, na verdade, quando eu ainda estava concluindo o curso de filosofia, lendo alguns filósofos, tem uma relação muito próxima. E era um processo de militância normal. Há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, quando eu iniciei a militância ambiental, era um tema que começava a emergir. Era um pouco revolucionário, vamos chamar assim. E qualquer jovem, naquele momento, querendo se encontrar, e foi uma opção de vida, realmente, a militância, num primeiro momento a militância ambientalista e, posteriormente, a oportunidade de transformar isso numa atividade profissional, sendo secretário, trabalhando com empresas, trabalhando com governos estaduais, Ministério do Meio Ambiente. Agora, o senhor fala muito no verde, mas o senhor é apaixonado pelo vermelho, porque o senhor é Inter, eu não posso dizer Inter roxo, como eu falo do Corinthians, o senhor é Inter colorado mesmo. Eu primeiro, eu gosto muito de futebol e do esporte, e eu sou apaixonado pelo Internacional. E eu passei a torcer pelo Internacional quando eu tinha 10, 12 anos. Mas o senhor não é gaúcho, né? Eu sou catarinense, mas acontece um pouco o fenômeno em Santa Catarina, em relação aos times do Rio Grande do Sul, pela proximidade. Santa Catarina nunca teve muita história de futebol, agora, ultimamente, alguns times surgindo. É assim como o interior da Bahia, muita gente torce pelos times de São Paulo e Rio ou Minas Gerais. Então tem um pouco essa história, mas eu sou bastante apaixonado pelo meu Internacional, que me dá muitas alegrias. E está direitinho no Brasileirão, né? Está direitinho, mas nós vamos melhorar ainda mais. Secretário, muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, boa noite. Para você também, uma ótima noite, uma boa semana. E a gente se encontra aqui no próximo domingo, em mais uma entrevista coletiva.